Oi mundo, tudo bem com você? Bem-vindo ao Caverna Dev, eu sou o André Lima. Nesse canal a gente fala muito sobre Python. Inclusive, recentemente, nós terminamos uma longa playlist chamada Python Iniciante, que, como o nome sugere, é exclusivamente voltada para a galera que ainda está começando em Python. Se esse é o seu caso, eu recomendo muito que você assista aquela lista. Ela ficou muito legal. Tem quase 8 horas de conteúdo de qualidade ali e gratuito para você finalmente começar o seu relacionamento com Python e, quem sabe, transformar isso em uma carreira muito rentável e muito produtiva. Mas, mesmo com o final dessa playlist, esse canal não acaba, a gente continua aqui semanalmente colocando a mão na massa e crescendo juntos, aprendendo cada vez mais sobre essa linguagem maravilhosa. E hoje a gente inaugura um novo quadro por aqui, um formato totalmente diferente. Esse aqui vai ser o Python Drops. A ideia é produzir vídeos muito mais curtinhos, muito mais concisos, extremamente focados em um único assunto e te entregar ali um pacotinho fechado de uma ferramenta nova que você pode colocar aí no seu cinto de utilidades e fazer o que bem quiser com ela usando o Python. E para inaugurar essa parada, hoje a gente fala sobre Comprehensions, um artifício que o Python oferece para o programador que é sensacional. Se você ainda não sabe o que é isso ou tem lá suas dúvidas, caiu no lugar certo, esse é o vídeo para você. Então, bora comigo entender mais sobre Comprehensions. Muito bem, aqui eu não quero perder nem um segundo te explicando o que é uma Comprehension. Eu quero te mostrar. E eu quero que você fique até o final do vídeo, porque se você acha, por acaso, que Comprehensions são apenas uma artimanha do Python para deixar o código mais bonitinho, mais legível, você está muito enganado. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explodir a cabeça. Se liga. A gente vai começar simples aqui. Vamos imaginar que você tem alguns números estruturados dentro de alguma sequência, algum iterable. Poderia ser uma tupla, poderia ser um set, poderia ser o que for. Eu coloquei aqui dentro de uma lista, mas não vem ao caso a estrutura em si, ok? Agora, dentro da sua lógica de negócio, você tem um objetivo, que vai ser obter outra lista a partir dessa sequência de números, que seja, na verdade, composta por cada um dos números dentro dessa sequência adicionados de 1. Uma forma de resolver esse problema muito simples seria, então, criar aqui uma variável que eu chamo de lista nums, inicializá-la como uma lista vazia, e a seguir a gente faz um for loop que passeia por cada um desses números aqui, dentro da lista números, e simplesmente, aqui na linha 8, adicionamos à lista nums o valor de número mais 1. Ponto final, certo? Perceba que aqui você gastou no mínimo 3 linhas para fazer isso. O Python te oferece então o recurso de Comprehension, que pode ser aplicado não só a listas, mas quase a todas as estruturas básicas ali. Nós vamos ver que tem uma exceção mais para o final desse vídeo, que te permite fazer isso em uma única linha. Usando a mesma ideia aqui de uma variável chamada lista nums, o que eu posso fazer agora é criar essa variável dizendo que na verdade ela vai ser um abrir e fechar aqui de colchetes, então eu estou inicializando ela como se eu fosse inicializar uma lista mesmo, normal em Python. E aí as coisas aqui quase que acontecem de trás para frente. Se você olhar para esse for loop que nós acabamos de criar, a última coisa que você faz é somar o número e colocar ele dentro da lista, certo? Bom, então aqui a gente começa de trás para frente dizendo que o que a gente quer colocar dentro dessa lista é número mais 1. Mas aí imediatamente você vê que o PyCharm já até colocou um erro aqui dizendo, cara, o que é número? Não sei o que é isso. É a seguir aqui que a gente declara o que seria esse for loop. Então a gente diz que for número in números. Ponto final. É isso. Isso é uma list comprehension. E para te provar que isso dá certo, eu vou fazer 2 coisas aqui. Primeiro, aqui na linha 6, eu vou mudar o nome dessa variável para lista nums for. Só para ficar claro que essa é a lista que a gente construiu usando um for loop. Já essa daqui de baixo, eu vou imprimir dizendo que é a lista nums comp. E agora, eu simplesmente mando imprimir as 2 listas. Muito bem, vamos executar esse código e ver o que é que acontece. O código já executou aqui e você vê que o resultado é exatamente o mesmo. Sacou a ideia? Nem é tão difícil assim. Em termos sintáticos, em termos de estrutura, não é tão difícil de entender o que está acontecendo. Você simplesmente diz que você quer criar número mais 1 para cada número dentro de números. É o mesmo que dizer que, para cada número dentro de números, eu quero adicionar a lista nums for número mais 1. Mesma ideia, certo? Mas você não está limitado a usar comprehensions dentro do contexto de listas. Como eu disse, você pode usar em praticamente todas as estruturas de dados básicas ali do Python. Eu vou remover esses print statements aqui e vamos pensar agora no segundo objetivo, que seria esse aqui de agora obter um dicionário onde cada par chave-valor é composto por chave vai ser um dos números que existe aqui dentro dessa lista números e valor vai ser o valor desse número elevado ao quadrado. Só para ficar bem claro mais uma vez, eu coloquei aqui como que a gente poderia alcançar esse objetivo usando o nosso velho bem conhecido loop for. E aqui na linha 20 eu vou te mostrar como alcançar a mesma coisa usando
comprehensions, mas aplicado ao conceito de dicionário agora. Você vê que a ideia começa exatamente do mesmo jeito. Já que a gente está falando de um dicionário, eu abro e fecho aqui uma chave, que é a sintaxe que a gente usa para definir dicionários em Python, obviamente. E eu sei que um dicionário é composto de pares key value, certo? Então eu começo definindo primeiro o que seria a chave, né? A key desse par. Vou chamar isso de número. E o value associado, que eu sei que tem que ser número vezes número, né? Número ao quadrado. E mais uma vez acontece a mesma coisa que a gente viu acontecer lá na lista. De imediato o PyCharm me diz que número é algo que ele não conhece, isso aqui não existe para ele. Exatamente porque a gente ainda não declarou como que esse número vai ser definido. O que vem imediatamente seguir, através do uso da palavra for novamente, número em números. Mais uma vez para você que eu vou imprimir nas linhas 22 e 23 o resultado desses dois dicionários que eu acabei de montar. Obviamente, o resultado é o mesmo. E você já sabe como fazer isso agora para listas e para dicionários. Eu vou dar o próximo passo aqui e te mostrar como fazer isso para sets, mas eu já vou direto para comprehension, porque eu tenho certeza que você já entendeu como que é a mecânica aqui. Só para variar um pouquinho a nossa brincadeira, o nosso objetivo número 3 agora é obter um set, um conjunto, em que cada elemento dentro do conjunto vai ser, na verdade, cada um dos números existentes aqui nessa lista números, mais elevado a si mesmo. Então, é uma potência de si mesmo. Para isso, eu também uso as chaves novamente, repare isso, só que, diferentemente do dicionário, onde eu defino uma chave, dois pontos, um valor, um set tem apenas um valor. Na verdade, né, um conjunto de valores dentro de si. Então, cada iteração dessa comprehension aqui, eu tenho que definir apenas um único número, e não um par chave-valor. Portanto, aqui então eu defino que cada um desses elementos dentro do set vai ser num vezes num, onde num é cada um dos números dentro daquela minha lista números lá. E para te provar que isso aqui dá certo, eu vou mandar imprimir esse set nums e vou mandar também imprimir o tipo de dado dessa variável set nums. Você vê que, claro, como é esperado em um set, as coisas não estão organizadas, então certamente esse 4 aqui é o resultado de 2 elevado a 2, ao passo que esse número gigantesco é o resultado de 10 elevado a 10. Mas, de forma geral, ficou bem claro aqui que as coisas também funcionaram perfeitamente bem e que isso aqui, de fato, é um set. Então, muito bem, a gente já viu listas, vimos dicionários, acabamos de ver set. Como que seria, então, para o caso da tupla? Muito fácil, né? Chegamos aqui, então, no nosso objetivo 4 e ele é idêntico ao objetivo 1. A gente precisa de obter uma tupla em que cada número dentro dela vai ser, na verdade, um dos números da lista somado de 1. Com base em tudo que a gente viu até agora, você poderia imaginar que isso aqui é o que eu preciso de fazer. Uma tupla a gente define usando parênteses, em vez de colchetes e em vez de chaves. Portanto, aplicando a lógica que nós aplicamos lá nas listas, que foi essa aqui, bastaria então a gente dizer que é número mais 1 para cada número em número. Eu, inclusive, aqui embaixo na minha tupla esqueci de somar o mais 1, mas de qualquer forma, está ali. Bastaria fazermos isso então, certo? Bora executar esse código e ver se isso vai dar certo então. Ao executar esse código, o resultado é totalmente diferente do que a gente esperava. Repare que quando eu mando imprimir tuple nums, o resultado que eu tenho é um tal de objeto generator. E de fato, quando eu mando imprimir o tipo dessa variável, o resultado também é algo da classe generator. Neste caso, então, se a gente realmente quiser aqui alcançar uma tupla, infelizmente o que nós precisamos de fazer é passar esse generator como um parâmetro para o inicializador da classe tupla. O que a gente pode fazer então é o seguinte, aqui eu teria que chamar tuple, abrir o parênteses porque eu estou chamando essa função tuple que constrói uma tupla para mim, passo como parâmetro esse generator, fecho esse parênteses aqui no final e se eu rodar de novo você vê que aí sim a gente tem uma tupla. E se você está curioso para entender o que é um generator, infelizmente, você vai ter que aguentar a sua curiosidade e esperar o vídeo para chegar lá. São dois assuntos completamente diferentes, então não quero misturar as coisas aqui. Mas a mensagem importante é que, de fato, tuplas são a exceção dessa regrinha. Não dá para trabalhar com comprehensions para tuplas. Beleza? Agora, você entendeu o que são comprehensions, você já sabe usá-las e eu espero que você use bastante nos seus códigos. Mas você pode estar se perguntando, ok, esse é o ganho então? É só isso? Eu vou ter um ganho de legibilidade, vou conseguir diminuir talvez aí 2, 3, 4, dependendo da estrutura do seu código, até mais linhas, se eu passar a usar comprehensions em vez de for loops? Ora, sim, esse é um ganho importante e você de maneira nenhuma deveria menosprezá-lo. Mas se você precisa de mais coisas para te convencer, eu vou te mostrar um agora. Eu criei um outro módulo aqui chamado profiling.py e o que eu vou começar fazendo é importar uma biblioteca padrão do Python chamada cprofile. A cprofile faz muitas coisas, mas dentre elas, como o nome pode sugerir, o que ela nos permite é fazer profiling, que é um termo que é utilizado quando você de alguma forma está tentando fazer um teste de performance, medir o quão rápido ou quão bem um determinado código ou um determinado sistema desempenha.
você já vai entender como que a gente pode fazer isso aqui dentro de um código Python usando o cprofile. Para começar aqui, eu vou definir de novo uma variável chamada números, mas repare que agora ela me retorna um range de 0 até 10 elevado a 8. Eu coloquei esse número aqui porque eu sei que 10 elevado a 8 vai dar um número muito grande, e isso vai ser importante para a gente ver uma diferença aqui no tempo de processamento do que eu quero fazer a seguir. A seguir aqui, eu defino uma função que ela faz exatamente o que a gente viu lá no comecinho do vídeo, e depois eu crio uma outra função que faz exatamente a mesma coisa, mas em vez de usando o for loop, usando o list comprehensions. Agora o que eu faço aqui embaixo é um cprofile.run chamando a func_for_loop e depois um cprofile.run pedindo para executar a func_comprehension também. A forma de se usar essa função run do cprofile é passando, na verdade, uma string como parâmetro. Então você perceba que eu não estou passando a chamada da função, mas eu estou passando uma string que representaria a chamada da função, ok? Mas vamos executar esse código aqui e ver os resultados. O nosso código executou e você vê que aqui quando a gente fez a chamada para a função que executa o for loop, mais de 100 milhões de operações foram executadas pelo Python e isso demorou 30 segundos e alguma coisa. Já com a list comprehension, apenas 5 calls foram efetuadas e isso demorou um pouco mais do que 8 segundos. Amigo, a diferença é brutal. Então, a próxima vez que você estiver fazendo alguma coisa, que você começar a escrever um for loop, pensa e vê se não dá para substituir isso por uma list comprehension. Esse foi o Drop de hoje e eu agradeço muito você que assistiu, ficou aqui até o final. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa e peço o seu like e que você se inscreva no canal, divulgue ele também para quem acha que vai fazer um bom proveito do conteúdo que eu estou colocando aqui. A gente se vê na próxima semana. Obrigado, valeu e tchau!